O Ser Consciente, capítulo 1, parte A quarta força. Os estudiosos da criatura humana, embora os rígidos controles exercidos pelas conquistas freudianas, anelavam por ampliar os horizontes da compreensão em torno de fenômenos complexos e abrangentes, transhumanos, capazes de elucidar problemas profundos da personalidade. As explicações junguianas amplas, procurando enfeixar nos arquétipos todas as ocorrências da paranormalidade, deixaram espaços para reformulações de conceitos e especulações que se libertam dos modelos e paradigmas acadêmicos, atendendo com mais cuidado e observações menos ortodoxas os acontecimentos desprezados por considerados patológicos ou fraudulentos. Vez por outra, surgiram ensaios e tentativas de ampliação de conteúdos, como efeito das experiências de Rhine, Wilber, Rolf, Kibler, Ross, Murray Jr., Maslow, Walsh, Vayan, Assaglio, Capri, e outros corajosos pioneiros que se preocuparam em ir além dos padrões estabelecidos, penetrando a sonda da investigação no inconsciente e concluindo por novas realidades, antes execradas, lentamente acumulando dados capazes de suportar refutação crítica e desprezo. Era necessário revisar o potencial humano em toda a sua complexidade, sem preconceitos nem receios. As teorias apressadas, que pretendiam reduzir a alma a um hiperfenômeno da vida efêmera, vinham sendo superadas pelas pesquisas de laboratório na área da parapsicologia, da psicobiofísica e da psicotrônica e da ciência espírita, cujos dados valiosos avolumaram-se de tal forma, com a contribuição da transcomunicação instrumental, que não havia alternativa senão ampliar o esquema de interpretação do psiquismo, criando-se o que se convencionou denominar como a quarta força, além do comportamentalismo, behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, que é a psicologia transpessoal ou profunda. Indispensável coragem para enfrentar o ceticismo e a arrogância dos acadêmicos, dos reducionistas que, mesmo diante do luminoso de Jung, permaneciam aferrados ao organicismo e à hereditariedade dos fatores derivados das pressões de toda a ordem, as sequelas das enfermidades infecciosas aos traumatismos físicos e psicológicos. Os avanços da física quântica, a relatividade do tempo e do espaço, a teoria da incerteza, abriram perspectivas psicológicas dantes sequer sonhadas, tendo em vista o conceito do vir a ser. A abrangência da consciência como estágio mais elevado do processo sociopsicológico do ser, passou a exigir mais acurada penetração, ampliando o quadro de entendimento dos dementes, autiste, savant ou sábio idiota, portadores de capacidades e aptidões luminosas perturbadoras. Revelando-se matemáticos, músicos, artistas plásticos, linguistas, que de repente romperam o véu do silêncio e passaram a comunicar-se com lucidez, apresentando dotes de excepcional capacidade realizadora. Puseram-se a exigir elucidações que destruíssem as tradições negativas, atualizando a predominância do espírito sobre a matéria, da mente sobre o cérebro gravemente danificado, assim demonstrando que pré-existem os órgãos e os sobrevivem em vez de serem suas elaborações ou efeitos dos seus mecanismos. A grandiosa contribuição do pensamento oriental de Buda, Vivekananda e Ramarakrishna e outros
dos taoístas tibetanos aos físicos nucleares, enseja a revisão dos parâmetros aceitos, bem como dos modelos estabelecidos, propondo a identificação de fórmulas como aparência diversa, no entanto, que se harmonizam, unindo as duas culturas, a do passado e a do presente, em uma síntese perfeita em favor de um homem e de uma mulher holísticos, completos ao revés de examinados em partes. Esse concurso que se vinha insinuando multissecularmente logrou impor-se através das terapias libertadoras de conflitos, tais a meditação, a respiração, a oração, a magnetização da água, a bioenergia, os exercícios do Tai Chi Chuan, os controles mental e inegáveis resultados nas mais variadas áreas do comportamento, do interrelacionamento pessoal, da saúde. Os diques erguidos pela intolerância romperam-se ante as novas conquistas e as técnicas regressivas da memória com exclusiva definição terapêutica, o uso de algumas drogas psicodélicas como o ácido lisérgico, a hipnose, demonstraram que muitos fatores psicopatogênicos são anteriores à concepção do ser, eliminando a predominância genética na condição de desencadeadora de psicoses, neuroses, conflitos e tormentos degeneradores da personalidade. A terapia, telepatia, a clarividência, os fenômenos retro-pré-cognitivos, as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contatos e outros facultaram mais acurados exames do indivíduo, que a análise transpessoal pode abordar com segurança ou neles apoiar-se, a fim de solucionar os enigmas predominantemente em pacientes marginalizados pelas outras correntes da psicologia ou facilmente rotulados de psicopatas. O ser humano é constituído de elementos complexos que escapam a uma observação superficial. A conceituação materialista, de forma alguma, lhe atende às necessidades éticas e sociológicas, não logrando elucidar o ser psicológico, exceto quando, ignorando-lhe a realidade transcendente, relega à indiferença a desconsideração catalogada de patologia irreversível. O ser dual, espírito e matéria, do espiritualismo ortodoxo, permanece incompleto, deixando escapar incontáveis expressões de conteúdo por falta do elemento intermediário, processador de inúmeros fenômenos que lhe completam a existência. Somente quando estudado na sua plenitude, espírito, perispírito e matéria, podem se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno, facultando completude, realização planificadora, estado de nirvana, de samadhi ou de reino dos céus que lhe cumpre alcançar. Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal, ou quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível que é, fadado à felicidade. Definição e conceito. Definir de alguma forma é limitar, restringir. Mesmo quando as definições são elásticas, reduzem o pensamento e o enclausuram em palavras, retendo as largas possibilidades que necessitam ser penetradas. Conceituando a psicologia transpessoal, não nos podemos furtar os seus paradigmas que ampliam as linhas das definições clássicas da doutrina psicológica em si mesma, de modo a dar-lhe a abrangência que alcança o ser humano na sua estrutura física, psíquica e transcendental. Remontando-se à história do pensamento psicológico, encontraremos os seus primeiros postulados na ética filosófica ancestral, que se iniciou no Ocidente com a Anaximenes e
Anaxágoras, percorrendo todos os períodos históricos até a sua formação organicista, na segunda metade do século XIX, e prosseguindo pelas várias escolas freudianas, junguianas, alderiana, enquanto ia se ampliando nas concepções humanistas, comportamentalistas e psicanalistas. Nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos, preocupados com a criatura humana dual, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, para onde retornava após o périplo carnal, a fim de experimentar felicidade ou desdita. A sua ética moral otimista estimulava o equilíbrio mente-corpo, conduta saudável e solidariedade com as demais criaturas. Procedente de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas que lhes plasmariam futuros renascimentos na Terra, conforme os conteúdos existenciais vividos. Nessa paisagem, o planeta terrestre pode ser considerado uma escola, na qual se forma e aprimora o caráter, desenvolvendo o germe divino que nele dorme, qual ocorre na semente com o vegetal. Posteriormente, Aristóteles lhe agregou a entelequia e propôs uma criatura trinitária, seguindo os modelos da filosofia oriental, recusando-se à aceitação dos episódios reencarnatórios necessários à evolução. Concomitantemente, as propostas atomistas reduziam o ser humano ao amontoado de partículas infinitamente pequenas, esféricas, com ganchos, segundo uns, ou deles destituídos, conforme outros, unindo-se e desestruturando-se graças ao vácuo e ao movimento, resultando, portanto, do capricho do acaso que os reúne e desagrega, produzindo vida e morte ao sabor das ocorrências anômalas eventuais. Avançando paralelamente em antagonismo estrutural, alcançaram culminâncias ora uma, ora outra, corrente através de São Tomás de Aquino ou de Leibniz, de Descartes ou Bacon. Enquanto o pensamento oriental estruturava o fenômeno psicológico em um ser herdeiro de Deus e a ele semelhante, isto é, portador de recursos inimagináveis que lhe cabe desenvolver, ampliaram-se as concepções em torno do universo, da criação, da vida, muito antes que a cultura ocidental se apercebesse da causalidade do existir. Como verdadeiro ponto de equilíbrio, apareceu o pensamento ético de Jesus, colocando uma ponte psicológica e filosófica entre as duas civilizações, desenvolvendo o idealismo socrático e o reencarnacionismo do Vedanta e do budismo, então fecundado pelo amor, único tesouro que logra produzir e planificação do ser humano. Psicoterapeuta superior, Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência, de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade. Pois possuidor de transcendente capacidade de penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo, ele tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal, por adotar a postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual em transitória existência física, que faz parte do seu programa de autoburilamento. Conscientizando as criaturas a respeito da sua responsabilidade pessoal diante da vida, estabeleceu terapias em vulgar atualidade, trabalhando a estruturação da personalidade
como passo de segurança para a aquisição da consciência. No postulado não fazer ao próximo o que não deseja que lhe faça, estatuiu a condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo, com o seu irmão e com o mundo no qual se encontra, proporcionando uma ética simples e facilmente aplicável no interrelacionamento pessoal, sem conflito nem culpa. Da mesma forma, propondo o autoaperfeiçoamento pela superação das paixões dissolventes, trouxe o futuro para o presente, tornando o reino dos céus um estado de consciência lúcida, longe do sono, do sonho e das psicoses totalmente superadas. O cristianismo, no entanto, através dos tempos, sofrendo as injunções dos pseudo-conversos, invariavelmente portadores de grandes traumas e conflitos, procurou castrar e coibir todas as formas de prazer, as expressões existenciais mediante regras e dogmas punitivos, que se caracterizaram pela repressão, restrição e condenação. Não obstante, os luminares que de vez em quando buscaram libertar os indivíduos do temor e do ódio, levando-os à confiança e ao amor, quais São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e alguns outros predominaram a ignorância e o terror, produzindo uma consciência de culpa coletiva, verdadeiro arquétipo de natureza punitiva, que venceu as gerações e ressurge, ainda hoje, nos indivíduos e grupamentos sociais, fazendo-os responsáveis pelo deicídio no Calvário, confundindo Jesus com Deus, ou mais remotamente, com a herança da tentação em que Eva tombou, levando Adão ao erro, assim tornando a mulher inferior no processo humano da evolução, em flagrante desrespeito ao simbolismo da criação humana, que passou à condição de realidade. O culto ao mito, ao símbolo, ao fantasioso, a aceitação do modelo, são necessidades psicológicas para o mecanismo de transferência da realidade e fuga da consciência responsável. Assumindo a postura teológica, responde por males que se repetem milenarmente, possibilitando alienações e desditas inimagináveis. A evolução das ciências vem logrando anular esses efeitos perniciosos e, graças ao advento da psicologia espírita com Allan Kardec, recupera-se o ser humano do conflito em que se encontrava, promovendo-o à condição de possuidor de valores preciosos que lhe cumpre desenvolver, embora a esforço de trabalho paciente e constante. A quarta força, alargando as imensas possibilidades da psicologia, faz que sejam descortinadas as possibilidades ímpares para a perfeita integração da criatura com o seu Criador e da sua consciência cósmica pulsante e universal. Nesse homem transpessoal, cantam então as glórias da vida e se dilatam os dons nele existentes em pleno desenvolvimento da sua realidade, que supera as culpas e as dores, as angústias e as inquietações, tornando-o pleno e feliz.